Boa noite, Dom. Eu não sei se alguém vai acreditar em cada detalhe do que vou contar, mas preciso colocar esta história para fora. Faz pouco mais de um ano que tudo aconteceu, e só agora encontro forças para revisitar essa memória sem me perder no medo. Ainda tremo quando me lembro, mas espero que, compartilhando, eu consiga deixar tudo isso para trás de uma vez. Meu nome é Giovana, tenho 28 anos e até alguns meses atrás, levava uma vida normal em São Paulo. Trabalhava como secretária em uma clínica odontológica, acordava cedo todos os dias e lidava com a correria do transporte público, com o barulho das ruas e com a impaciência das pessoas. Nada fugia muito da rotina, até aquele dia chuvoso de setembro, quando conheci Breno. Era uma tarde de sexta-feira. Eu tinha acabado de sair do trabalho, exausta e de mau humor. Minha chefe havia me chamado a atenção por um erro que, sinceramente, nem era culpa minha. Lá fora, uma chuva pesada deixava a Marginal Tietê praticamente parada. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tirar os sapatos e fingir que o mundo não existia. Mas o ponto de ônibus estava cheio e a chuva não dava trégua. Meu guarda-chuva, de tão velho, virou do avesso na primeira rajada de vento. Fiquei ali meio encharcada e furiosa, até que um homem alto de fala calma se aproximou com um guarda-chuva preto grande o suficiente para cobrir nós dois. Ele tinha um sorriso daqueles que parecem abrir a alma. Vestia uma camisa social fina, meio retrô, e sapatos impecáveis, mesmo na lama. "Você não pode ficar assim na chuva, vai acabar pegando uma gripe", disse ele, me convidando a sair da enxurrada. Agradeci, meio sem graça. Ainda estava azeda pela bronca no trabalho, mas a gentileza me desarmou. Ele se apresentou como Breno, ofereceu-me uma carona de aplicativo, pois não tinha carro naquele momento, e insistiu em me acompanhar até chegar em segurança. Não era comum eu aceitar a ajuda de estranhos, mas algo na postura dele me passou confiança. Um toque de polidez antiga que a gente não vê mais por aí. Conversamos brevemente no trajeto. Descobri que ele morava sozinho. Trabalhava como consultor em alguma área que não fiquei muito clara. Ele falava de projetos, viagens repentinas, clientes em outras cidades. Apesar das informações vagas, aquele primeiro contato me pareceu genuíno. Ele era inteligente, educado e tinha um olhar muito intenso. Quando chegamos perto do meu prédio, ele apenas sorriu e anotou o meu número num papelzinho dizendo que ligaria em breve. E ele ligou mesmo. No dia seguinte, recebi uma mensagem perguntando se eu gostaria de tomar um café em uma padaria perto da Vila Madalena. Tínhamos muito em comum. Conversamos sobre filmes, política, música, nossas frustrações e sonhos. Apesar de se mostrar bastante reservado sobre o passado, Breno tinha histórias fascinantes. Mencionava viagens a lugares pouco turísticos, sabia detalhes históricos de regiões do interior do Brasil, como se tivesse vivido ali por décadas. Com o passar das semanas, começamos a nos encontrar com frequência. Breno era atencioso, do tipo que traz flores sem motivo ou que compra aquele doce exato que você adora. O jeito dele era simples, mas com toques de refinamento quase fora de época. Às vezes me dava a sensação de que ele era um homem de outros tempos, deslocado na metrópole moderna. Ele chegava a mandar áudios que pareciam recitados, uma calma e cadência que me prendiam. Certa vez fui convidada a ir ao apartamento dele na região de Perdizes. Era um lugar charmoso, mas antigo, com móveis de madeira maciça e livros raros. Ele me mostrou algumas edições que pareciam ter séculos. Falou de literatura e filosofia com uma paixão que eu não costumava ver nos homens que já namorei. Foi ali que me apaixonei de vez. Aquela figura misteriosa me fisgou por completo. Em poucos meses estávamos juntos quase todos os dias. Com a correria do meu trabalho e os compromissos urgentes dele, acabávamos dormindo na minha casa ou na dele, dependendo das circunstâncias. Breno, apesar de reservado, nunca foi grosseiro ou frio. Pelo contrário, ele demonstrava afeto e me fazia sentir única. Mesmo assim, havia algo que eu não sabia explicar. Uma estranheza no ar, como se ele guardasse um segredo importante. No começo, achei que fosse só parte da personalidade dele. Tinha dias em que Breno ficava extremamente calado, olhando pela janela com um semblante perturbado.
Quando eu perguntava o que havia de errado, ele mudava de assunto ou respondia apenas: "Não se preocupa, Giovanna, são coisas minhas." Ou então: "É só um problema de trabalho." Não queria pressioná-lo, afinal todo mundo tem suas questões pessoais. Mas as estranhezas não paravam por aí. Ele raramente falava da família. Uma vez perguntei se os pais dele estavam em São Paulo, e ele esquivou completamente, dizendo que não mantinha contato com parentes há muito tempo. Em outra ocasião, vi uma cicatriz grande no braço dele que Breno dizia ter sido um acidente de infância, mas a textura e a cor da cicatriz eram tão peculiares que me deixaram intrigada. E por fim, notei que ele nunca tinha redes sociais ativas, nem sequer WhatsApp. Se comunicava por e-mail ou ligações diretas. Isso era incomum nos dias de hoje. Comecei a nutrir uma leve desconfiança, mas me sentia culpada por questionar alguém que, até então, me tratava tão bem. Foi então que surgiram as ausências repentinas. Breno passou a desaparecer algumas noites sem aviso. Ele dizia que tinha de ir a outras cidades para resolver pendências. Às vezes não voltava antes de 2 dias. Quando eu tentava ligar, o telefone ficava na caixa postal e as mensagens seguiam sem resposta. Só retornava quando já estava de volta a São Paulo. Esse comportamento me deixou insegura. Eu me via checando o celular a cada minuto, esperando algum sinal. Contei a situação para a minha melhor amiga, Amanda. Ela me alertou que, talvez, Breno tivesse outra mulher, ou até mesmo uma família secreta. Essa possibilidade me corroeu. Eu não queria acreditar, mas também não tinha provas de nada. Para piorar, quando ele voltava dessas viagens, chegava exausto e cheirando a terra molhada ou a algum odor metálico, como se tivesse estado em ambientes estranhos. Eu o pressionava para saber onde tinha ido e ele apenas dizia: "São assuntos que não valem a pena te preocupar." Nessas noites, meu ciúme me deixava doente. Eu tinha dores de cabeça constantes, insônia e, pior, um nó no estômago que não passava. Meu raciocínio se tornava obsessivo. Ele está me traindo? Está mentindo por quê? Eu estava disposta a tudo para descobrir a verdade. Num impulso, comprei um celular baratinho de segunda mão e tentei instalar um aplicativo para rastreá-lo. Minha ideia era colocar o GPS no carro dele, ou, quem sabe, até no bolso de uma jaqueta, mas Breno quase não largava as chaves e os pertences. Quando dormíamos juntos, ele sempre guardava a carteira dentro de um porta-luvas trancado ou numa gaveta que eu não conseguia abrir sem que ele notasse. Era quase impossível vasculhar. Mesmo assim, uma noite, enquanto ele dormia profundamente, peguei o celular dele e verifiquei as ligações recentes. Não havia nada suspeito. Eram números sem identificação ou com rótulos como cliente 1, contato B. Nada que me provasse alguma traição. Mas aquilo só aumentou minha paranoia. Quem salva contatos dessa forma? Por que não há mensagens longas, trocas de áudios, nada? Conversei novamente com Amanda e ela me disse que talvez eu estivesse surtando sem razão. Ela mencionou que eu já tinha terminado relacionamentos anteriores por ciúmes e inseguranças. Mas eu sentia que era diferente dessa vez. Havia um clima mais denso, um silêncio que gritava. E eu o amava. Não queria destruir aquela relação com paranoias. Porém, as ausências continuaram. Foi quando notei que Breno estava ficando mais estranho fisicamente. Uma madrugada acordamos suados, pois o ventilador de teto havia pifado. Ao acender a luz, vi manchas escuras na camiseta dele. Pareciam respingos de terra, mas havia também algo mais escuro, quase negro. Ele se levantou, agitado, e foi direto para o banheiro, dizendo que precisava lavar aquela camisa antes que manchasse para sempre. Não deixou que eu me aproximasse. Dias depois, reparei um arranhão grande nas costas dele. Parecia ter sido feito por unhas ou algo pontiagudo. Ele me garantiu que tinha sido um acidente no trabalho, mas sua expressão de desconforto entregava que não estava falando a verdade. Comecei a ter pesadelos, sonhando com Breno envolvido em brigas ou algo ainda pior. Nos meus sonhos, ele aparecia rodeado de sombras, segurando objetos sujos de um líquido escuro. Eu acordava suada, sem fôlego, e não tinha coragem de conversar sobre isso com ninguém, além de Amanda. Amiga, eu sei que pode soar loucura,
mas sinto que há algo profundamente errado com ele. A desconfiança chegou ao ápice numa noite de domingo. Breno voltou para casa quase 2 da manhã, ofegante, com a camisa parcialmente rasgada. Eu estava na sala, todas as luzes apagadas, esperando. Quando ele entrou, fechei a porta e travei-a, determinada a ter respostas. "Onde você estava, Breno?" perguntei. Ele tentou me acalmar, mas não conseguia me encarar diretamente. "Não é o que você está pensando, Giovanna. Preciso que confie em mim. Só que não posso explicar agora." Minha raiva explodiu. "Não pode ou não quer? Você some e volta assim como se tivesse lutado com alguém. E ainda quer que eu confie em você?" Ele mexeu nos cabelos, frustrado. Parecia procurar uma forma de se justificar, mas nada disse além de um: "Desculpa, eu não tenho escolha." "Que escolha? Você tem outra pessoa, está envolvido em crime. Fala a verdade." Breno me olhou com uma expressão que misturava pena e algo que interpretei como medo. Só que o medo não era de mim, mas de alguma coisa ou alguém que o assombrava. "Seria muito pior se você soubesse. Acredite, eu tento resolver tudo sem te envolver." Ele falava baixo, como se estivesse exausto de carregar um fardo invisível. A tensão cresceu e, quando vi, estávamos gritando um com o outro. Ele se recusava a dar detalhes e eu insistia. Por fim, Breno saiu, batendo a porta, me deixando em prantos na sala escura. Depois dessa briga, ele sumiu por quase uma semana. Nesse período, minha ansiedade me consumia. Mal conseguia trabalhar, comia pouco e dormia pior ainda. Amanda ia ao meu apartamento com frequência, tentando me distrair, mas eu só falava sobre Breno e meus pressentimentos. "Olha, Gi, talvez ele esteja envolvido com contrabando, tráfico, sei lá. Mas essa história de manchas, cortes, sumiços..." Amanda parou, respirou fundo. "Só não faz nenhuma loucura, tá?" Mas eu já estava desesperada. Numa das noites resolvi esperar perto do prédio dele para ver se ele aparecia. Fiquei dentro do meu carro, luzes apagadas, observando a portaria antiga. Quase 2 da manhã, vi o carro dele encostar na rua lateral. Breno desceu, carregando algo que não consegui identificar, e entrou pela garagem. Aquilo me deu um calafrio. Esperei mais alguns minutos e resolvi segui-lo a pé, silenciosamente. O portão da garagem se fechou rápido demais. Não consegui entrar, mas procurei uma forma de olhar pelas janelas laterais do edifício. Quando finalmente achei um corredor onde poderia espiar, vi uma cena que me embrulhou o estômago. Breno estava com a camisa ensopada de alguma substância escura e falava ao telefone em sussurros. Palavras truncadas, algo como "não posso mais segurar", e ela começou a suspeitar. Tentei me aproximar para ouvir melhor, mas acabei chutando uma lata de lixo fazendo barulho. Nesse instante, as luzes do corredor se acenderam. Corri de volta para o carro. Ele não me viu, mas meu coração quase saiu pela boca. Agora eu estava mais convencida do que nunca de que havia algo terrivelmente errado. Mas o que era? Um crime? Uma seita? Tentei pensar racionalmente, mas algumas lembranças começaram a adquirir outro sentido. A rapidez com que ele se curava de arranhões, a forma como seus olhos pareciam quase brilhar no escuro, as roupas manchadas por aquele líquido estranho, o cheiro metálico que me lembrava sangue. Minha mente começou a divagar em hipóteses absurdas. E se Breno não fosse totalmente normal? Pensei em histórias de vampiros que li na adolescência. Ri de mim mesma. Vampiros em São Paulo? Que besteira! Mesmo assim, a dúvida fincou raízes na minha cabeça. Decidida a descobrir tudo, resolvi tomar uma atitude mais arriscada. Na quinta-feira, recebi uma mensagem de Breno, dizendo que gostaria de conversar comigo pessoalmente, explicar tudo e, quem sabe, retomar o que tínhamos. Marcamos de nos encontrar na minha casa. Mais tarde da noite, ele avisou que surgira um imprevisto e que sairia às pressas. Aquilo me enfureceu e, sem avisar ninguém, peguei o carro e fui atrás dele. Eu estava obcecada em saber a verdade. Segui-o por várias vias, vi quando ele pegou a rodovia dos Bandeirantes em direção ao interior. Mantenho o farol baixo para não ser notada. Após uns 40 minutos, ele entrou numa estrada secundária, sem asfalto. Eu o segui, mesmo com medo de estar me enfiando em algo perigoso.
Chegamos a uma área distante, sem iluminação pública, perto de um terreno baldio coberto por mato alto. Ele parou o carro. Com a pouca luz que vinha da lua, enxerguei Breno abrindo o porta-malas. Parecia retirar um volume grande, envolto numa lona escura. Gelei. Era pesado o suficiente para fazê-lo se esforçar. Fiquei com o carro a certa distância, apaguei os faróis e desci pé ante pé. Vi quando ele se embrenhou no mato, indo em direção a uma área que lembrava um pequeno descampado. Lá, começou a cavar com uma pá que tinha trazido do carro. Minha respiração estava descontrolada. Não conseguia acreditar no que via. Um impulso de adrenalina me fez dar um passo em falso, pisando num galho seco que se partiu com um estalo. Breno se virou imediatamente, apontando a pá na minha direção. Giovanna? Ele estava atônito e ao mesmo tempo enfurecido. Você me seguiu? Meu corpo inteiro tremia. O que você está fazendo, Breno? O que é esse embrulho? Ele largou a pá, respirando fundo como alguém que carrega um peso maior do que consegue suportar. Nos olhos dele, vi um misto de cansaço e desespero. Você não deveria ter vindo. Não tem como voltar atrás agora. O vento soprava forte, balançando as árvores e trazendo um cheiro que me enjoava, algo como ferrugem ou sangue. Me diz o que está acontecendo, implorei com a voz fraca. Ele olhou para o buraco que cavava e depois para mim. Você realmente quer saber, Giovanna? Porque a verdade pode te destruir. Meu coração pulsava tão forte que eu mal conseguia responder. Por um momento tive a impressão de que os olhos dele estavam mais escuros, quase sem brilho humano. Breno balbuciou algo sobre necessidades e impulsos que não conseguia controlar. Foi então que eu realmente me assustei. Ele aproximou o rosto do meu com uma expressão confusa, quase pedindo perdão. Eu tento controlar, mas é mais forte que eu. Já fiz muita gente sofrer. E não posso deixar você descobrir o que realmente sou. Ele tremia. O que você é? Breno engoliu em seco e ergueu a lona que estava no chão. Não vi claramente o que havia lá dentro, mas senti um cheiro forte de sangue e um vislumbre de algo que parecia tecido humano. Meu estômago revirou. Pode ser tarde demais para mim, mas não quero que seja para você. Ele falava baixinho, como se alguém pudesse nos ouvir naquele descampado. Sai daqui, Giovanna. Vai, antes que eu faça algo que vá me arrepender. Minhas pernas estavam paralisadas. Eu queria correr, mas a curiosidade mórbida me mantinha ali. De repente, ele deu um passo rápido na minha direção e me empurrou para trás. Tropecei, caindo no chão úmido, enquanto ele me olhava com uma angústia aterradora. Desculpa, mas não posso deixar que você fale. Num surto de pânico, tentei me levantar, mas senti um golpe na cabeça, algo pesado e metálico. Minha visão escureceu, e as últimas coisas que lembro são os gritos dele, que pareciam de alguém em conflito consigo mesmo, e o barulho do vento atravessando as árvores. Acordei já com o dia claro. Estava sozinha no terreno com a cabeça latejando. Havia uma mancha de sangue seca na minha testa. Me levantei com dificuldade e percebi que o buraco que Breno cavava estava fechado, sem sinal de qualquer objeto ou corpo. O carro dele tinha sumido, mas o meu ainda estava na beira da estrada. Cambaleei até o veículo, dirigi até um hospital público do bairro mais próximo. Fui atendida com um curativo básico, e quando me perguntaram o que acontecera, inventei que havia sofrido um assalto. Eu não conseguia relatar a verdade. Talvez ninguém acreditasse. Talvez eu nem soubesse mais o que era verdade. Tentei denunciar Breno à polícia? Sim, mas foi inútil. Eles checaram o endereço que eu forneci. Não havia registro de alguém chamado Breno Luiz da Costa morando no prédio. O apartamento estava vazio, segundo o zelador, que garantiu nunca ter visto ninguém com a minha descrição. Fiquei atônita. Como isso era possível? Pesquisei em cartórios, redes de documentos. Não encontrei nada. Nenhum RG, CPF ou qualquer traço que ligasse Breno à realidade. Era como se ele não existisse. Comecei a me questionar se eu estava perdendo o juízo. Passei a ter crises de ansiedade e pânico. Comecei a ver o rosto de Breno em qualquer homem de terno escuro que passasse por mim na rua. Deixei de ir ao trabalho, pois tinha medo de voltar tarde e topar com ele em algum beco. Minhas insônias pioraram e Amanda ficou tão preocupada que chamou meus pais para me ajudar.
Eles tentaram me convencer de que eu precisava de acompanhamento psicológico, pois a história toda soava inverossímil. Mas eu tinha certeza do que vivi. As lembranças, os presentes, as conversas. Tudo era real demais para ter sido uma fantasia. Então, por que Breno não existia em lugar nenhum? Eventualmente tive um colapso nervoso. Em plena Avenida Paulista, comecei a gritar que ele estava atrás de mim, que ia me matar. E as pessoas ao redor só me olhavam com pena ou estranhamento. Fui levada a um hospital psiquiátrico público, onde passei cerca de 2 semanas. Lá me deram remédios fortes que me deixavam num estado de total entorpecimento. Eu dormia e acordava sem saber direito a diferença entre sonho e realidade. Sempre que tentava contar a história, recebia olhares incrédulos como se eu fosse só mais uma doida. Depois de muita insistência, com o apoio de Amanda e de meus pais, consegui sair do hospital. Passei a tomar remédios mais leves e a fazer terapia intensiva. Parecia que eu começava a melhorar. Até as dores de cabeça diminuíram. Mas no fundo o medo continuava. Certa noite, já em casa, com a rotina retomada, tive a sensação de ver Breno parado sob a luz do poste em frente ao meu prédio. Olhei da janela e reconheci aquele porte, o caimento elegante da camisa, o mesmo jeito de pôr as mãos nos bolsos. Pisquei e ele não estava mais lá. Teria sido uma alucinação ou realidade? Passei a fechar todas as portas e janelas, a verificar o olho mágico várias vezes ao dia. Minha terapeuta dizia que eu estava projetando meus traumas. Talvez fosse isso. Mas em meu íntimo me pergunto, e se Breno realmente continua à espreita? E se ele não for humano? Ou se for um criminoso tão frio e meticuloso que consegue apagar todos os rastros? Nada me tira da cabeça que ele existiu de verdade, que nosso relacionamento foi real e que ele fez coisas horríveis. Eu vi. Eu senti o cheiro. Eu ouvi seus gritos abafados pelo vento. Hoje sigo tentando reconstruir minha vida. Ainda trabalho na clínica odontológica, mas evito qualquer contato emocional profundo. Tenho crises de pesadelo toda vez que ouço barulhos fortes lá fora. Amanda diz que devo continuar com a terapia e tenho tentado. Mas toda vez que vejo um reflexo em um vidro escuro, sinto que posso ver Breno. Ouço a voz dele me dizendo que não tinha escolha e que eu não entenderia o que ele era. Talvez eu nunca entenda de fato. Talvez Breno fosse apenas um psicopata que se divertia em manipular e torturar suas vítimas, se alimentando do medo delas. Ou, quem sabe, havia mesmo algo sobrenatural envolvido. No fim, o que resta é a certeza do meu próprio trauma e a esperança de que ele nunca mais apareça na minha vida. Conto isso a vocês, agora, porque preciso acreditar que não estou sozinha. Preciso acreditar que alguém vai ler estas palavras e entender que o horror pode surgir dos lugares mais improváveis. Inclusive de uma pessoa que te oferece um simples guarda-chuva numa tarde chuvosa. É essa a história que posso contar, do jeito mais fiel possível à realidade que vivi, ou que, ao menos, julguei ter vivido. Não tenho todas as respostas, mas carrego no corpo e na alma as marcas do medo que Breno me deixou. A pergunta que me acompanha todos os dias é: e se ele não tiver ido embora? Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Cida. Passei a infância inteira nas encostas secas da Serra do Umbu, uma região onde o sol castiga a terra até rachar, e a maioria das pessoas vive de roçado e criação de umas poucas cabeças de gado. Meu pai morreu cedo, e minha mãe enfrentava a enxada todos os dias para pôr comida na mesa. Cresci acostumada a ver a vida se arrastar num ciclo de privações. Ouvia o nome de algumas famílias influentes da região, gente que tinha fazenda, fartura de água nos açudes e até empregados. Falavam deles como se fossem realeza, e eu, confesso, nutria uma mistura de inveja e fascínio. O mais poderoso de todos era o seu Jenderson, popularmente chamado de Coronel,
mesmo sem nunca ter servido ao exército. Contava-se que ele herdara uma porção de terra generosa, cheia de gado de corte, e que tinha as melhores plantações de milho e feijão da serra. Gente de fora vinha negociar com ele, chegando em caminhonetes barulhentas que levantavam uma nuvem de poeira vermelha na estrada. Ele era conhecido pela voz firme e pela figura imponente. Um homem alto, de sobrancelhas grossas, sempre com um chapéu de couro. Quando andava pelo povoado, era seguido por cumprimentos e tapinhas nas costas, como se fosse uma espécie de rei local. Aquilo me causava uma admiração estranha e, ao mesmo tempo, uma vontade louca de ter um pedaço daquela importância. Não demorou para eu nutrir um desejo insensato. Queria que o coronel se voltasse para mim, me enxergasse como mulher. Como ousa sonhar com isso? Pensei muitas vezes, mas a ideia persistia. Eu não tinha beleza refinada, vivia de pés descalços e roupas simples, e mesmo assim, alimentava secretamente esse anseio de ser notada por ele. Era muito mais do que apenas amor ou atração. Eu queria a vida confortável que via nas casas de gente rica. Queria ter o respeito das outras pessoas da vila, que me olhavam quase como se eu fosse invisível. Foi nesse período de inquietação que comecei a ouvir rumores sobre uma mulher misteriosa, uma parteira idosa chamada Dona Iraci, que morava num sítio afastado, quase na divisa com o mato fechado. Meu avô costumava comentar que ela conhecia remédios de raiz para todos os males e que se alguém sofria de alguma doença que a medicina do posto de saúde não resolvia, era para lá que iam bater a porta. Mas também diziam que ela fazia outros serviços, aqueles que ninguém admite em voz alta: benzeduras fortes, simpatias para amarrações e até mandingas pesadas. Eu não queria acreditar no que eu ouvia, mas ao mesmo tempo, a possibilidade de ter acesso a algum tipo de magia para mudar meu destino me obcecou. Pensei sobre isso por semanas, remoendo a ideia, lutando contra o medo que sempre me disseram que eu deveria ter dessas artes secretas. No fim, a ambição falou mais alto. Planejei minha ida até o sítio de Dona Iraci, num domingo de sol inclemente, quando todos estivessem distraídos na venda ou na missa. Segui sozinha de chinelos gastos, cruzando o areião que margeava a estrada, observando as poucas árvores retorcidas que teimavam em sobreviver naquele solo. O calor fazia tudo tremer no horizonte, e eu sentia o suor escorrendo pelas costas. A casa dela ficava num terreno cercado de galhos secos, mas o que me chamou a atenção foi o silêncio. Não havia canto de passarinhos nem barulho de vento. Só o latido distante de um cachorro que parecia vir de dentro do mato. A porta da casa era velha, de madeira, e o telhado mal cobria as paredes, mas ainda assim, o lugar tinha algo que me fazia estremecer. É só minha imaginação, pensei. Bati palmas e chamei: Dona Iraci, a senhora está em casa? Por um instante achei que não houvesse ninguém. Então a porta se abriu num rangido, revelando uma mulher que devia ter passado dos 70. O rosto coberto de rugas profundas, os olhos pequeninos, mas vivos. Ela me analisou de cima a baixo sem dizer nada, até que lhe perguntei com a voz meio trêmula: Desculpe incomodar, eu sou a Cida, moro aqui perto, na Baixada do Umbu. Queria falar com a senhora sobre um problema que eu tenho. Ela pigarreou e me deu passagem. Entrar naquela casa me deu um arrepio. Havia ervas penduradas em cordões no teto, frascos com líquidos de cores estranhas espalhados por prateleiras de madeira, além de oratórios com velas e imagens que eu não reconhecia. Um cheiro forte de arruda misturado a fumo pairava no ar. Quase voltei para trás, mas me segurei. Dona Iraci então me olhou fixamente, como se pudesse ler meus pensamentos. Sei o que você veio pedir, disse ela com voz rouca, mas tem certeza de que é esse o caminho que quer tomar? Estremeci ao ouvi-la falar aquilo. Como poderia adivinhar? Talvez minha expressão ansiosa me denunciasse. Ainda assim, não fugi do assunto. Eu preciso que uma pessoa se apaixone por mim. Sei, essa pessoa é difícil, né? Gente de posse, estou certa? Não precisei confirmar com palavras. O olhar de Dona Iraci se estreitou como se dissesse: todas querem o mesmo. Ela pediu que eu me sentasse num banquinho perto do fogão a lenha.
Nem bem acomodei a mão no joelho, senti uma cutucada de sua bengala. Para tudo tem preço. Coisa que mexe com o coração, mexe com a vontade. E quando se mexe com a vontade de outra pessoa, acaba devendo a terra. Entende? Não compreendi bem o que ela queria dizer com devendo a terra, mas balancei a cabeça. Se era o que eu tinha que fazer, faria. Não suportava mais aquela vida invisível, dormindo no mesmo catre de madeira com goteiras escorrendo pelo teto em dias de chuva. Então, sem hesitar, pedi que ela me ensinasse o que fosse necessário. Você vai precisar colher umas plantas no fundo da mata, lá no Vale do Rio Seco. Aquela área já foi de índios há muito tempo, e reza a lenda que ainda guardam segredos do passado. Não é lugar que se vai à toa. E o que devo fazer? Primeiro você vai levar uma faca, continuou. Mas não é para se defender. É para marcar o próprio sangue. Uma pequena oferta para abrir caminho. Ela pegou uma faca de cabo de osso guardada numa caixa. A lâmina parecia velha, mas afiada. Meu coração deu um pulo. Pensei em recuar, mas me lembrei do coronel e do rancho dele, das terras verdes e do respeito que tinha. Não, eu seguiria em frente. Dona Iraci me explicou que eu deveria ir à noite quando o calor fosse menos severo e os mistérios da mata ficassem mais próximos à superfície. Disse que a erva certa crescia perto de uma nascente pedregosa, quase seca, mas que era suficiente para manter o lugar úmido. Por fim, alertou. Lembre de dar seu sangue, mas nada de exagero. Quem manda é a força do lugar. E depois tome tento. Se conseguir o que deseja, é porque alguma outra coisa abriu espaço. Saí de lá com a faca guardada na cintura e um nó na garganta. O sol já descia no horizonte e a caminhada de volta para casa parecia mais longa. O céu ganhou tons avermelhados e o vento quente não trazia alívio nenhum. No caminho me questionei se eu estava ficando maluca. Que história era aquela de dar meu sangue? E que força seria essa que habita o meio do mato? Apesar do medo, algo me impelia adiante. Naquela mesma noite, esperei minha mãe adormecer e segui rumo ao Vale do Rio Seco. A lua crescia lentamente no céu, iluminando de leve a estradinha de terra. Mas ainda assim eu podia tropeçar a qualquer passo, pois o chão era cheio de raízes. Sentia um silêncio opressivo ao entrar na mata. Sem grilos, sem coruja, sem nada. Só o som dos meus chinelos pisando no chão arenoso e o farfalhar de folhas. De vez em quando, ouvia estalos de galhos e meu coração disparava, mas eu não via nada se mexendo. Demorei quase 1 hora para localizar a nascente. Era um pequeno filete d'água escorrendo por entre pedras arredondadas. A vegetação rasteira em volta tinha folhas largas, reluzentes sob a luz pálida. Supus que ali estivesse a erva que eu precisava. Ajoelhei na beira da água, tateei a escuridão para reconhecer as plantas certas. Dona Iraci tinha me descrito o formato das folhas e o cheiro forte de poejo misturado a alguma coisa amarga. Porém, eu não identificava nada com absoluta certeza. Minha respiração estava pesada. A pulsação latejava nos ouvidos. Foi então que ouvi uma voz, suave, mas inesperada, sem entonação que denunciasse homem ou mulher. Parecia atravessar o ar, ecoando em minha cabeça. O que faz por aqui? Levantei num pulo, largando a planta que estava em minha mão. Olhei ao redor, tentando focar a visão entre os troncos retorcidos. Não vi ninguém, mas havia uma mancha escura, vaga, a alguns metros, meio fundida ao mato, mais alta que qualquer pessoa. Era como se a vegetação ali tivesse ganhado forma. Engoli em seco. Eu só quero... Gaguejei. Sei o que você quer. A voz respondeu sem raiva nem simpatia. Você acha que resolve com truque o que a vida não te deu? Senti o suor escorrer pela nuca. Aquilo era tão absurdo que pensei estar sonhando. Ainda assim, alcancei a faca, lembrando que precisava dar meu sangue. De alguma forma, eu sabia que aquela entidade, fosse apenas fruto da minha cabeça ou não, era o que Dona Iraci chamara de força do lugar. Tentei manter a mão firme, mas ela tremia. A lâmina refletiu um brilho trêmulo de lua. Fiz um corte raso na palma da mão. O sangue correu até pingar na terra úmida. "Tô oferecendo", falei sem saber se aquilo fazia sentido. "Quando se oferece, perde algo em troca", a voz disse. No mesmo instante me pareceu que o vento soprou mais forte, balançando galhos, me jogando poeira nos olhos.
Fechei a mão para estancar o sangue, e ao abrir novamente aquela mancha escura já não estava mais visível. Tive a estranha sensação de que algo fora aceito, embora não entendesse o que. Apressei-me a colher as plantas que julguei serem as certas e corri mata afora, tropeçando em raízes, batendo a perna em pedras. Só parei quando alcancei a estradinha de volta, iluminada vagamente pela lua. A partir dali, a caminhada até em casa pareceu menos sufocante, mas o medo permanecia. No dia seguinte, procurei Dona Iraci antes mesmo de o sol esquentar demais. Entreguei as ervas e ela verificou se era realmente o que pedira. Então, iniciou um preparo num caldeirão esfumaçante sobre o fogão a lenha. O cheiro era forte e amargo, me lembrando água parada no tempo, misturada a alguma coisa verde. Você vai pingar isso na comida ou na bebida dele, da primeira vez que tiver chance. Mas faça certo. Pense firme no que você quer de verdade, disse, enquanto enchia um vidrinho com o líquido. Eu carreguei esse frasco como se fosse um talismã, embora estivesse nervosa. No fundo, tinha uma pontada de vergonha do que eu estava prestes a fazer, mas me agarrei à certeza de que aquela era minha única saída. Restava agora a oportunidade certa. Aconteceu na semana seguinte, quando o coronel convidou algumas pessoas para um almoço em comemoração à compra de novas cabeças de gado. Talvez por enxergar em mim uma moça serviçal, as cozinheiras me deixaram ajudar na cozinha. Lá havia panelas borbulhando e gente entrando e saindo a todo instante. O coronel perambulava pelo quintal, conversando alto e gesticulando. Quando ninguém olhava, me aproximei da jarra de refresco que seria servida a ele e pinguei algumas gotas do preparo. Tentei não pensar no que aquilo significava. Apenas fechei o frasco e o enfiei no bolso do vestido. Meu coração disparava. Pouco depois vi o coronel enchendo o copo, bebericando, e meu estômago embrulhou. É isso, pensei. Nos dias seguintes, ele pareceu mais gentil comigo. Passou a me cumprimentar pessoalmente, perguntava se eu precisava de alguma ajuda. Logo se tornaram conversas mais longas, até que começou a aparecer na porta de casa, montado em seu cavalo baio. Conversávamos sobre coisas triviais, mas eu notava uma mudança no brilho dos olhos dele, como se estivesse enfeitiçado. Aquilo me dava um prazer estranho. Eu, Cida, sendo cortejada pelo homem mais poderoso da região. Mas não demorou para eu perceber que algo não ia bem. O coronel começou a ficar mais calado, por vezes distraído. Em certas ocasiões, dizia que não dormia direito, que sonhava com sombras andando pela casa, com vozes chamando por ele no meio da noite. Tentava rir disso, mas parecia cansado. As olheiras fundas se acentuavam. Uma noite, ele apareceu visivelmente perturbado. Cida, você acha que a mata tem vontade própria? Perguntou, encarando o chão com um semblante tenso. Sinto que algo me segue quando eu vou ao curral de madrugada. Aquilo me fez gelar. Ele estava descrevendo um sentimento que eu também tinha, de ser observada, mas não quis admitir. Tentei consolá-lo, dizendo que era superstição. Mas à noite, em minha própria cama, eu mal conseguia dormir. Qualquer barulho fora de hora me fazia pular. Parecia que o ar estava mais denso, e às vezes um cheiro forte de terra molhada invadia meu quarto, mesmo sem sinal de chuva. Pior foi quando começaram a ocorrer coisas estranhas no sítio dele. Um boi foi encontrado morto ao amanhecer, sem feridas aparentes. Os cachorros ficavam agitados, rosnando para algum ponto escuro no canto do quintal, sem que ninguém enxergasse nada. O coronel, cada vez mais abatido, dizia sentir frio à noite, mesmo sendo época quente. E o pior, começou a desenvolver uma obsessão doentia por mim, num ciúme controlador, exigindo saber se eu via outros homens, seguindo-me de longe. Encarava tudo com uma expressão tensa, às vezes até agressiva. Certa vez, ele amanheceu no meu terreiro sentado num pedaço de tronco. Tinha marcas de sujeira na roupa e um olhar de louco, como se não tivesse dormido nada. Me contou que, na madrugada, acordara com a sensação de peso no peito, como se algo invisível estivesse sentado sobre ele, impedindo-o de se mexer. Falava num tom baixo, quase num sussurro, e me fitava como se eu pudesse salvá-lo. "O que é que está me acontecendo, Cida?" perguntou com a voz tremida. Eu não soube responder. Em silêncio me afastei, apertando as mãos úmidas de suor.
Não tive coragem de mencionar Dona Iraci ou o feitiço. Ele montou no cavalo e foi embora, cambaleando como um homem doente. Naquela mesma noite acordei sobressaltada pelos latidos de cachorro. Fui espiar pela fresta da janela e juro que vi algo se movendo perto da cerca do quintal. Uma forma alta, escura, que se confundia com os arbustos. Ergui uma lamparina na tentativa de enxergar melhor, mas não vi nada. Ainda assim senti um cheiro forte de mato pisado, de terra recém-revirada. E tive a nítida impressão de que havia pegadas úmidas em volta da minha casa ao amanhecer. Alguns dias se passaram. O coronel piorou a olhos vistos. Emagreceu, perdeu a cor do rosto e vivia isolado, quase sem se alimentar. As pessoas do povoado cochichavam, diziam que era castigo ou quebranto. Eu mesma sentia dores de cabeça constantes e um cansaço descomunal, como se algo me sugasse a vitalidade. Comecei a ter pesadelos recorrentes, sempre a mesma imagem, a da nascente no vale do Rio Seco, mas a água corria escura com lodo e havia vozes que sussurravam meu nome de forma repetida. Tentei buscar Dona Iraci para pedir ajuda, mas fui avisada por uma vizinha que a velha tinha ido embora. Ninguém sabia para onde. A porta de seu casebre estava arrombada, com tudo revirado. Aquilo me deu um pânico. Agora eu estava sozinha. O que quer que estivesse acontecendo não tinha quem me explicasse como reverter. Então veio a notícia que desabou de vez meu mundo. O coronel apareceu morto em seu quarto numa manhã, encontrado por um empregado. Diante do corpo, todos ficaram chocados. Ele estava de olhos abertos, com uma expressão que misturava medo e dor. Não havia feridas, nada que indicasse violência, mas seu rosto parecia manchado, como se tivesse ficado sem ar ou se debatera contra algo. Houve quem dissesse que ele tivera um ataque cardíaco. Outros juraram que viram marcas na pele, lembrando ranhuras de raízes. Só sei que, ao saber daquilo, senti um torpor atravessar minha espinha. A culpa me consumiu. Fui ao velório, mas não tive coragem de entrar. Do lado de fora, avistei a família do coronel, todos chorando, rezando. Senti uma tontura, algo que me apertava o peito. Precisava tentar me desfazer daquele feitiço, mas não tinha mais a quem recorrer. Voltei para casa, coração disparado. Enquanto cruzava a porta, percebi o ar pesado, um cheiro de mofo que nunca existira antes. Tive certeza de que havia alguém ali na penumbra. Só que quando acendi a lamparina, não vi ninguém. Apenas senti uma presença, uma vibração densa, como se alguém me observasse de perto. E então, quase como um sussurro vindo da parede, ouvi: "Você também me pertence." Meu sangue gelou. Joguei a lamparina no chão e corri para fora, chorando de pânico. Custei a me acalmar. Na noite seguinte, a mesma coisa. Passos no quintal, vozes distantes, essa sensação de ter alguma coisa me rondando. Em pouco tempo, meu rosto começou a aparentar exaustão, os olhos fundos, e eu não conseguia dormir nem comer direito. Assim como o coronel definhou, eu parecia seguir pelo mesmo caminho. Hoje escrevo estas linhas com as mãos trêmulas, sem saber quanto tempo me resta. Talvez tenha sido tudo fruto de uma superstição, e minha mente tenha sido envenenada pela culpa de mexer com o que não devia. Mas a cada dia que passa, sinto que há algo real, algo que vagueia do lado de fora e me observa. Já pensei em voltar ao Vale do Rio Seco e fazer algum tipo de oferenda ou pedido de perdão, mas não sei se teria coragem de encarar de novo aquele vazio que me fitou entre as árvores. Não sei se algum dia vou me libertar desta dívida. O que descobri tarde demais é que quando a gente pede algo à terra, ela pode até conceder, mas acaba cobrando de um jeito que a gente nunca está pronta para pagar. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.